vai, vai trabalhar agora? A gente vai trabalhar a concordância verbal. Então, qual é o segredo da concordância verbal? É você saber, primeiramente, os tipos de sujeito. Então, você sabendo quem é o tipo de sujeito, você não vai ter problema em fazer a concordância verbal. Então, o segredo é esse. Primeira coisa, descobre o sujeito da oração. Depois que você descobrir o sujeito da oração, você vai ver a concordância verbal. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo fica no plural. A princípio, vai seguir essa regra. Aí nós vamos observar como é que a gente vai fazer a concordância quando for o caso de um sujeito oculto, um sujeito composto, uma oração sem sujeito, um sujeito indeterminado. Aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer a concordância verbal quando tiver a partícula ser, quando ela for um pronome apassivador, quando ela for uma partícula indeterminadora do sujeito. E também nós vamos pegar os casos de concordância trabalhando os casos específicos, né? Então, primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui, ó, sujeito simples, né? Primeiro caso que a gente vai trabalhar são os termos essenciais. Então, quais são os termos essenciais na oração? Sujeito e o predicado. A concordância, ela vai trabalhar em regra em cima de que elemento essencial? Elemento essencial aí coloca entre aspas, sujeito. Então, quando nós tivermos lá sujeito simples, o verbo vai ficar no singular se o núcleo do sujeito estiver no singular. O verbo vai ficar no plural se o núcleo do sujeito estiver no plural. Então, por exemplo, ainda existe uma grande esperança. Sujeito, uma grande esperança. Núcleo do sujeito, esperança. Então, como o núcleo se encontra no singular, o verbo ele vai ficar no singular. Então, você teve aí a concordância básica, bem simples. Depois, nós vivíamos um momento singular de nossas vidas. Quem vivia um momento singular de nossas vidas? Nós. Então, o verbo aqui está no plural. Nós temos aqui a desinência número pessoal mois, que nos diz aqui que o verbo se encontra na primeira pessoa do plural, porque esse verbo está concordando com o sujeito. Então, o pronome ali está na primeira pessoa do plural, então o verbo fica na primeira pessoa do plural. Depois eu coloquei ali, ó, observação. O sujeito simples pode aparecer implícito. O que é o sujeito implícito? É o sujeito oculto, é o sujeito desinencial, é o sujeito elíptico, né? Então, nós temos ali, ó, fez a pergunta ao professor. Quem foi que fez a pergunta ao professor? Ele. Então, aí nós temos o sujeito oculto, implícito, desinencial, ele, que coloca o verbo aí na terceira pessoa do singular. Beleza? Então, vamos lá. Nós temos ali, vivíamos um momento singular de nossas vidas. Espera só um minutinho.
Vivíamos um momento singular de nossas vidas. Vivíamos. O verbo está ali na primeira pessoa do plural, mas o sujeito não está explícito. O sujeito está desinencial, oculto, implícito. Lembrando que o sujeito oculto, ele ocorre na primeira pessoa do singular, na segunda pessoa do singular, na terceira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural. Na terceira pessoa do plural, nós não temos sujeito oculto, nós temos sujeito indeterminado, tá? Então, lembrem disso. Agora, nós vamos trabalhar o quê? Sujeito composto. Quando é que nós temos sujeito composto? Quando nós temos mais de um núcleo. Então, você tem ali, o prefeito e os secretários visitaram as regiões. Beleza. Quem visitou as regiões? O prefeito e os secretários. Então, eu tenho ali a presença de mais de um núcleo. Se eu tenho mais de um núcleo, o sujeito vai ser composto. Então, observa que o verbo visitaram está no plural, por quê? Porque ele está concordando com os núcleos do sujeito, que no caso aí nós temos 2. Chegaram livros, revistas, jornais e discos. Então, o sujeito está aqui, ó. Livros, revistas, jornais e discos. Então, nós temos aí um sujeito composto. Esse sujeito composto faz com que o verbo fique na terceira pessoa do plural, está concordando com eles. O sujeito aí é um sujeito composto, então o verbo fica aí na terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado, muito importante saber, para você não errar essas questões. Então, o que é um sujeito indeterminado? Nós temos um sujeito, mas ele não se encontra visível na oração. Eduardo, qual é a diferença do sujeito indeterminado para o sujeito oculto? Sujeito oculto, você consegue determiná-lo através da desinência número pessoal. O sujeito indeterminado, você não consegue determiná-lo, você não consegue apontá-lo, você não consegue informar quem é o sujeito. Nós temos 2 condições para ter o sujeito indeterminado. Qual é a primeira condição? Verbo na terceira pessoa do plural, sem referente. Exemplo: atropelaram uma pobre senhora naquela esquina. Atropelaram. O verbo se encontra na terceira pessoa do plural. Quem atropelou? Alguém. Não sei quem é. Então, eu vou ter aí um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Melhor. É melhor. Sujeito indeterminado. Diferente de eles atropelaram uma pobre senhora na esquina. Quem atropelou? Eles. O sujeito está visível na oração. Então, você tem aí um sujeito simples. Eu tenho aí apenas um núcleo, esse núcleo se encontra no plural, por isso que o verbo está no plural. O verbo está no plural, concordando aí com o sujeito que se encontra visível na oração. No exemplo acima, o verbo está na terceira pessoa do plural, mas o referente não está determinado. Por isso que é um sujeito indeterminado. Tá?
Segunda condição para nós termos uma oração com um sujeito indeterminado. A gente vai ter um sujeito indeterminado quando você tiver na estrutura a partícula ser junto a qualquer outro verbo que não seja transitivo direto. Quando eu digo não seja transitivo direto, nós temos, né? Quanto à transitividade verbal, quais são os verbos que nós temos? Verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Então, o que acontece? Tirando o verbo transitivo direto e o verbo transitivo direto e indireto, os verbos que sobram, verbo de ligação, verbo intransitivo e transitivo indireto, esses verbos ligados à partícula ser, nós vamos ter aí um caso de sujeito indeterminado, nós vamos ter aí um caso de voz ativa, que já estudamos, nós vamos ter aí o que se chama partícula indeterminadora do sujeito, que nós estudamos. Então, observa que o que nós estamos vendo aqui, você já viu comigo na aula de verbos, você já viu comigo na aula de sintaxe, tipo de sujeito. Então, observa que a concordância verbal, em alguns momentos, a gente tem que fazer esse link lá na aula de voz verbal, lá na aula de tipos de sujeito. Então, aqui nós temos assistiu-se a um belo filme. O que nós temos aqui? Aqui nós temos um verbo transitivo indireto mais a partícula ser. Verbo transitivo indireto mais a partícula ser, nós vamos ter um caso de quê? Sujeito indeterminado. Então, aí, nessa estrutura, o nosso sujeito é indeterminado. Por ser indeterminado, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Quanto à voz verbal, já vimos isso, é uma voz ativa. E a partícula ser é chamada de partícula indeterminadora do sujeito. Depois nós temos fala-se em guerra nuclear. Fala-se, aí nós vamos ter nada mais, nada menos que um verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais partícula ser. Isso vai nos dar o quê? Vai nos dar um sujeito indeterminado, uma voz ativa, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular e esse ser vai ser chamada de partícula indeterminadora do sujeito. Depois, nós temos era-se feliz neste bairro. Aí nós temos o quê? Verbo de ligação mais partícula ser. Verbo de ligação mais partícula ser, o que nós vamos ter aí? Nós vamos ter um sujeito indeterminado, nós vamos ter uma voz ativa, nós vamos ter o verbo na terceira pessoa do singular, e esse ser vai ser chamado de partícula indeterminadora do sujeito. Então, essas são as duas condições para nós termos um sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural sem referente, ou verbo transitivo indireto mais partícula ser, verbo intransitivo mais partícula ser, ou verbo de ligação mais partícula ser. Tranquilo? Aí eu coloquei assim, observação. Nessa observação, o que nós vamos observar aí? Quando eu digo vendem-se casas,
vende-se casa, o que acontece? Quem vende, vende alguma coisa. Esse verbo aí é o que nós chamamos de verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais a partícula ser, já estudamos isso em voz verbal, você vai ter aí uma voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal. O verbo se flexiona, o verbo concorda com o sujeito, porque esse ser que aparece aí é um pronome ou uma partícula apassivadora. Essa partícula, ela faz a concordância entre o sujeito e o verbo. Então, observa que o verbo está no singular, porque ele está concordando com o sujeito que se encontra no singular. Quando eu digo jogam-se búzios, quem joga, joga algo, joga alguma coisa. Então, você tem aí o quê? Um verbo, você tem aí um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais a partícula ser, eu tenho aí uma voz passiva, sintética ou pronominal. O verbo vai concordar com o sujeito. Por quê? Porque esse ser que aparece aí é nada mais, nada menos que a partícula apassivadora. Essa partícula faz com que o sujeito concorde com o verbo. O sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Depois nós temos doam-se alimentos aos necessitados. Quem doa, doa algo a alguém. Então, nós temos aí o quê? Verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula ser. Esse verbo está no plural por quê? Porque o pronome apassivador ele faz a concordância entre o sujeito e o verbo. Então, como o elemento aqui, alimentos, exerce a função de sujeito, como esse sujeito se encontra no plural, o verbo se encontra no plural. Então, é importante saber, quando eu tiver verbo de ligação, verbo intransitivo e transitivo indireto mais a partícula ser, o meu verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Se o verbo for transitivo direto ou transitivo direto e indireto, o que vai acontecer? O verbo vai concordar com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Tranquilo? Então, depois, nós vamos trabalhar o quê? Oração sem sujeito. Na oração sem sujeito, nós vamos ter alguns casos de impessoalidade. O que vem a ser isso? Caso de impessoalidade verbal. É quando nós vamos ter o que se chama oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Quando é que a gente vai ter isso? Quando aparecer algum verbo que esteja expressando um fenômeno da natureza no sentido real, no sentido verdadeiro. Por exemplo, chover, nevar, relampejar, fazer frio, fazer calor e assim por diante. Então, quando eu digo choveu durante muito tempo, observa que o verbo chover aí está empregado no sentido real, está empregado no sentido verdadeiro, está empregado no sentido denotativo. Então, se ele está expressando realmente um fenômeno da natureza, você vai ter aí o que se chama oração sem sujeito. Se a oração é sem sujeito, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Depois eu tenho choveram mulheres na festa. Quando eu digo choveram mulheres na festa, isso é uma linguagem coloquial, isso é uma linguagem informal, isso é uma linguagem com uma certa gíria.
Chover mulher não é um fenômeno da natureza. Se não expressa o fenômeno da natureza, o verbo não é impessoal, o verbo é pessoal. O verbo possui sujeito. Nessa estrutura, mulheres exerce a função de sujeito. Por ser sujeito, faz com que o verbo concorde com o próprio sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Depois eu coloquei para nós aí, ó, verbo no sentido de existir. Então, o que é isso aí? Quando nós tivermos o verbo haver, vou colocar aqui, ó, verbo haver no sentido de existir. Quando você observar na estrutura a presença do verbo haver indicando ideia de existir, esse verbo vai ser um verbo impessoal. Estaremos diante de um caso de oração sem sujeito. O verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Houve manifestação de protesto. Verbo haver está indicando existir, está indicando ocorrer. Então, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Houve manifestações de protesto. Nunca você vai colocar aí houveram manifestações. Por quê? Porque o verbo é um caso aí de oração sem sujeito. O verbo haver está indicando existir. Quando o verbo haver indica existir, o verbo haver é um verbo impessoal, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Mesma coisa quando o verbo haver ou o verbo fazer estiver indicando tempo decorrido. Então, apareceu lá na estrutura o verbo haver ou o verbo fazer indicando tempo decorrido, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Exemplo, há 2 anos que ele está desempregado. Quando ele diz há 2 anos, está indicando tempo decorrido, está indicando tempo. Então, aí você vai ter um caso de oração sem sujeito. Se é um caso de oração sem sujeito, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Depois eu tenho, fazia 5 meses que não se encontravam. Fazia 5 meses, o verbo fazer está indicando o tempo decorrido. Se ele está indicando o tempo decorrido, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, nunca, jamais, você vai dizer faziam 5 meses. Né? Fazem 5 meses. Está errado. Apareceu o verbo fazer ou o verbo haver indicando tempo decorrido, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Depois, verbo ser indicando tempo. Então, quando você tiver aí a presença do verbo ser, ele estiver indicando tempo, o que vai acontecer? Você vai concordar com o numeral. Você vai ter um caso aí de oração sem sujeito, mas você vai fazer a concordância entre o verbo e o numeral. Então, você tem aí, ó, são 2 horas. O verbo está no plural porque está concordando com o numeral. O que acontece? Quando estiver indicando hora, você só vai trabalhar no plural quando a hora informada for de 2 horas da tarde em diante. Que horas são? São 2 horas, são 3 horas, são 4 horas, são 5 horas, são 6 horas, são 7 horas, são 8 horas, são 9 horas, são 10 horas, são 11 horas, são... Aí chega meio-dia. É meio-dia. É meio-dia e meia.
É meio-dia e 59. Que horas são? É 1h. Que horas são? É 1h30. Que horas são? É 1h59. Que horas são? São 2h, 3h, 4h e assim por diante. Então, de meio-dia até 1h59 é singular. De meia-noite até 1h59 da manhã é singular. De 2 em diante, plural. Tá? Então, não erre isso. Depois, vou falar mais à frente, mas já vou adiantar aqui logo. Se você estiver usando o verbo ser para indicar data, que dia é hoje? Hoje são 29 de janeiro. Por que eu digo hoje são 29 de janeiro? Eu vou concordar com o numeral. De 2 em diante, plural. Se eu tiver a palavra dia, como é que eu faço a concordância? Que dia é hoje? Hoje é dia 29. Se eu não tiver a palavra dia, como é que eu falo? Hoje são 29. Tá? Depois eu coloquei aqui para vocês. Ó. Quando nós tivermos os verbos bastar, chegar e passar, se esses verbos estiverem seguidos da preposição de, você vai ter um caso de oração sem sujeito e o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Basta de perguntas, chega de reclamações, já passa das 10 horas. Então, basta de, chega de e passa de, sempre no singular. Então, aí nós fechamos os casos relacionados aos tipos de sujeito. Então, agora a gente vai trabalhar o quê? Os casos específicos. Vamos aos casos específicos. Então, o primeiro caso que a gente vai trabalhar é o seguinte. Quando nós tivermos uma palavra que indica uma ideia de coletivo, como é que você faz a concordância? Se esse coletivo não estiver especificado, você vai trabalhar com a ideia de sujeito simples. Vou colocar o verbo no singular. Então, eu tenho aqui a multidão não. O núcleo do sujeito está aqui. Multidão. Ele quer que eu concorde aqui o verbo com o pretérito perfeito. Então, a multidão, vou colocar aqui, a multidão não, a multidão não chegou. Então, tá aí. A multidão não chegou. Fiz a concordância aí do verbo com o núcleo do sujeito. Depois eu tenho o bando, a floresta. Núcleo do sujeito está aqui. Bando. Vou concordar aqui com o verbo invadir no pretérito perfeito. Vou levar o verbo para a terceira pessoa do singular. Então, vai ficar o bando invadiu, o bando invadiu a floresta. Então, estou fazendo aqui a concordância básica. O verbo está concordando com o núcleo do sujeito. Então, a multidão não chegou, o bando invadiu a floresta. Agora, se esse sujeito formado por um coletivo estiver especificado, eu tenho duas possibilidades de fazer a concordância. Eu posso concordar com o núcleo,
levando o verbo para a terceira pessoa do singular, ou eu posso concordar com o termo especificado, levando aí, no caso, para a terceira pessoa do plural. Então, eu tenho aqui a multidão de pessoas não. Então, eu posso fazer aqui a concordância relacionada ao núcleo do sujeito. Então, eu vou ter a multidão de pessoas não chegou. Observa que chegou aqui concorda com o núcleo do sujeito multidão. Mas eu posso também fazer aqui a seguinte concordância. A multidão de pessoas não chegaram. O que acontece aqui? Chegaram está concordando com o termo especificado de pessoas. Então, eu posso fazer aí essas duas formas de concordância. As duas estão de acordo com a norma culta. Tá? Depois eu tenho o bando de aves. Se eu concordar com o bando, eu vou falar invadiu. Se eu concordar com de aves, eu vou falar invadiram. Então, eu posso colocar aqui o bando de aves invadiu. O bando de aves invadiu a floresta. Invadiu está concordando com bando. Como eu também posso chegar aqui e posso falar o bando de aves invadiram a floresta. Agora, invadiram está concordando com quem? Com o termo especificado de aves. Então, eu tenho aqui essa dupla concordância. Quando o sujeito, formado por uma palavra no coletivo, não tiver o termo especificado, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Se tiver o elemento especificado, eu posso concordar com o núcleo, levando o verbo para a terceira pessoa do singular, ou concordando com o termo especificado. Estando este no plural, eu levo o verbo para a terceira pessoa do plural. Beleza? Continuando. O mesmo será aplicado aos coletivos partitivos. A maioria, a minoria, a maior parte, grande parte, a menor parte, e assim por diante. Então, eu tenho aqui a maioria, a matéria. Então, vou concordar aqui com o núcleo do sujeito. Maioria. Está aqui o núcleo. Então, eu vou falar a maioria entendeu a matéria. Então, observa que entendeu está concordando com o núcleo do meu sujeito, a maioria. Agora, aqui eu tenho a maioria das pessoas, Eu tenho aqui uma dupla concordância. Se eu concordo com maioria, eu vou falar a maioria das pessoas, entendeu. E aí o verbo está na terceira pessoa do singular, concordando com o núcleo maioria. Como eu também posso falar, a maioria das pessoas entenderam a matéria. E aí, entenderam, está na terceira pessoa do plural, concordando com quem? Com o termo especificado das pessoas. Tá?
Então, o primeiro caso é esse. Trabalhando com palavras com ideia de coletivo. Se não estiverem especificadas, verbo no singular. Se tiver especificada, eu posso concordar com o seu núcleo, levando o verbo para a terceira pessoa do singular, ou concordando com o elemento especificado, levando o verbo para a terceira pessoa do plural. Segundo caso, quando o sujeito é um nome que só pode ser usado no plural, existem dois tipos de concordância. Sem determinante, o verbo ficará no singular. Então, por exemplo, nós temos aqui a palavra férias. Então, eu falo férias, férias, faz bem. Por que eu digo férias faz bem? Eu digo férias faz bem porque o meu substantivo aqui, férias, é uma palavra que só se usa no plural. Como eu não tenho aqui a presença de determinante, como eu não tenho aqui a presença do determinante, o meu verbo vai ter que ficar na terceira pessoa do singular. Então, eu falo férias, férias, faz bem. Agora, com o determinante, o que vai acontecer? Eu vou concordar com ele. Então, se na oração eu tiver a presença do determinante, se esse determinante estiver no plural, eu vou concordar com ele. Então, eu vou falar aqui, ó, as férias fazem bem. Por que fazem? Porque está concordando ali com o meu determinante. Então, atenção, quando eu tiver palavra que é usada apenas no plural, o que eu vou ter que observar? Vou ter que observar a presença do determinante. Se não tiver o determinante, verbo no singular. Se tiver o determinante, concordo com ele. Qual outro caso desse que costuma cair em prova, Eduardo? Estados Unidos. Estados Unidos invadiu o Iraque. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, tá? Então, muito cuidado com esse exemplo aí. Quando nós tivermos nome de obras literárias, nós vamos ter aqui uma facultativa, uma concordância facultativa. Sem o determinante, eu vou colocar no singular. Então, eu vou ter aqui, ó, Lusíadas, Lusíadas é uma bela obra. Lusíadas é uma bela obra. Agora, se eu tiver a presença do determinante, eu posso fazer uma dupla concordância. Eu posso falar os Lusíadas. Posso falar os Lusíadas. Retrata ou os Lusíadas retratam. Então, quando eu tiver nome de obra literária, se não tiver o determinante, eu vou colocar o verbo no singular. Se tiver o determinante, eu posso colocar tanto no singular como no plural. Então, eu tenho aí essa facultatividade, tá? Não costuma cair em prova, não. Então, eu tenho aqui os sertões. É ou são uma obra de Euclides da Cunha. Então, eu tenho aí os sertões. Eu posso falar os sertões é ou os sertões são.
Então, eu posso falar aqui, os sertões. Os sertões é, como eu posso falar, os sertões são, tá? Então, eu tenho aí essa dupla concordância. Então, eu posso falar, os sertões é uma obra de Euclides da Cunha, ou os sertões são uma obra de Euclides da Cunha. Quem quiser conhecer Euclides da Cunha, é só você entrar na internet aí e assistir a minissérie chamada Desejos. Vocês já devem ter visto aí essa história aí. São os atores, Vera Fischer, Tarcísio Meira e aquele garoto Fonte, Guilherme Fonte, acho que é Guilherme Fonte, entendeu? Filmar, é uma série muito boa. Depois nós vamos trabalhar aqui concordância relacionada a números percentuais e fracionários. Qual é a dica aqui? Qualquer número acima de 1 é plural. Então, de 2 em diante, eu vou levar para o plural. Menor que 2 é singular. Então, eu tenho aqui, ó, 30%. 30, plural, maior que 1. Então, eu vou falar aqui, ó, 30%, 30% vieram ontem. Então, 30% vieram. Está lá, vieram. Terceira pessoa do plural, concordando com o numeral. Então, eu tenho aqui 1%. 1% singular. Então, eu vou ter 1% fez o módulo. Então, 1 singular. Tá? 100% da turma. O que acontece aqui? Eu estou especificando. Então, eu tenho aqui uma dupla possibilidade. Então, eu posso concordar aqui com 100, que é plural. Então, vou falar aqui 100% da turma, 100% da turma passaram no concurso. 100% da turma passaram no concurso. Se eu concordo com o termo especificado da turma, eu posso falar 100% da turma, concordando com o termo da turma, eu vou falar 100% da turma passou. Aí o passou está no singular porque concorda com da turma. Agora, se eu tiver os 100% da turma, eu vou concordar com o meu determinante. Apareceu determinante. Determinante está no plural, então eu só vou ter aqui uma única concordância. Eu vou ter os 100% da turma passaram. Tá? Então, concordância com números percentuais e fracionários. De 2 em diante, plural. Se tiver especificado, concordo com o numeral e com o termo especificado. Se eu tiver a presença do determinante, vou concordar com este. Tá? Bem tranquilo. Pois eu coloquei aqui 1% dos empregados. Vamos lá. Ó, 1%. 1% singular. Então, eu vou falar 1%
dos empregados, 1% dos empregados recebeu. Espera aí. 1% dos empregados recebeu. Beleza. Recebeu aqui está no singular, por quê? Porque concorda com um, que é singular. Agora, se eu posso concordar aqui também com o termo especificado. O termo especificado aqui está no plural. Então, eu posso falar 1% dos empregados 1% dos empregados, posso falar aqui, 1% dos empregados receberam. O que acontece? Receberam está no plural por quê? Porque concorda com 2 empregados. Então, está aí essa dupla concordância. Tá? Vamos lá. Continuando. Concordância com o pronome relativo que. Quando nós tivermos o pronome relativo que, nós vamos concordar com o seu antecedente. Então, eu tenho aqui, fui eu que. Eu tenho aqui a presença do pronome relativo que. A concordância vai ser em relação a quem? Em relação ao seu antecedente. Então, eu vou dizer, fui eu que fiz perguntas. Então, ó, eu fiz. Então, estou concordando com o meu antecedente. Fomos nós que. Eu tenho aqui o pronome relativo que. Eu vou concordar com quem? Com o meu antecedente. Quem é o antecedente aqui? Nós. Então, como antecedente aqui é um pronome da primeira pessoa do plural, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que colocar o meu verbo na primeira pessoa do plural. Então, vai ser fomos nós que fizemos. Então, observa, fizemos. Está na primeira pessoa do plural, porque concorda com quem? Nós. Então, simples assim. Pronome relativo que, eu concordo com o meu antecedente. E o pronome relativo quem? Como é que eu faço aí? Aí eu tenho uma dupla concordância. Eu posso concordar com o meu antecedente. Então, se eu concordar com o meu, eu posso concordar com o meu antecedente, como eu posso concordar com o próprio pronome relativo quem. Concordando com o pronome relativo quem, o meu verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, eu posso dizer aqui, fui eu quem fiz perguntas. Fui eu quem fiz perguntas. Ou eu posso concordar com o próprio pronome relativo quem. Concordando com o pronome relativo quem, eu levo sempre para a terceira pessoa do singular. Então, eu posso falar, fui eu quem fez. Então, muito cuidado. Eu posso concordar com o meu antecedente, ou eu posso concordar com o próprio pronome relativo quem. Tá? Olha essa daqui. Fomos nós quem? Se eu concordo com o nós, que é o meu antecedente, eu vou falar fomos nós quem fomos nós quem fizemos.
Somos nós quem fizemos. Somos nós quem fizemos perguntas. Mas eu também posso fazer a concordância com o meu antecedente. Concordando com o meu antecedente, eu vou levar o verbo sempre para a terceira pessoa do singular. Então, eu posso falar fomos nós quem fez perguntas. Fica estranho? Fica estranho. Mas eu posso falar simplesmente fomos nós quem fizemos perguntas ou fomos nós quem fez perguntas. Quem fez perguntas? Fomos nós, tá? Então, as duas possibilidades estão corretas. Eu posso concordar com o meu antecedente, nós fizemos, ou eu posso concordar com o pronome relativo quem. No caso ali, o quem leva sempre para a terceira pessoa do singular. Continuando. Caso 6. Vou bater todos esses casos com vocês, e aí vocês vão ter para fazer em casa diversos exercícios estruturais, e depois já vão corrigir esses exercícios estruturais para depois nós fazermos as questões de concordância verbal. Então, caindo esse assunto na sua prova, você não vai errar mais. Então, vamos lá. Caso 6. 4, 5, 6. Tá certo. Vamos lá. Como é que é esse caso aqui? Quando nós tivermos dois pronomes, sendo eles um pronome indefinido, com a presença de um pronome do caso reto. Como é que a gente vai fazer a concordância? A gente vai concordar com o pronome que se encontra no singular. Então, eu tenho aqui qual de nós vivo amanhã? Qual de nós vivo amanhã? Eu tenho dois pronomes, eu tenho qual e eu tenho nós. Como é que eu faço a concordância aqui? Faço a concordância com o pronome que se encontra no singular. Então, eu vou falar aqui, qual de nós estará, qual de nós estará vivo amanhã. Então, observa que estará está no singular, concordando com o pronome qual. Depois, cada um de vós, uma vaga no concurso. Então, eu tenho aqui cada um e eu tenho aqui vós. Então, eu tenho um pronome no singular e um pronome no plural. Como é que eu faço a concordância aqui? Eu faço a concordância com o pronome que se encontra no singular. Então, eu vou ter aqui, ó, cada um de vós conseguirá, cada um de vós conseguirá uma vaga no concurso. Observa que conseguirá concorda com cada um. Continuando. Se os dois pronomes estiverem no plural, como é que a gente faz a concordância? Eu posso concordar com quais, que aí eu vou levar o verbo sempre para a terceira pessoa do plural, ou eu posso concordar com o pronome posterior. Vou fazer a concordância normal.
Então, eu posso fazer aqui. Quais de nós estarão, quais de nós estarão vivo amanhã? Por que estarão, Eduardo? Porque concordo com quais, que está no plural. Como eu posso também concordar agora com o pronome posterior. Então, eu posso falar quais de nós estaremos, quais de nós, quais de nós, quais de nós estaremos vivo amanhã. Então, estarão concorda com quais, estaremos concordam com nós. Tá? Depois eu tenho aqui alguns de vós, mesma coisa. Alguns, pronome indefinido, está no plural, vou levar o verbo para a terceira pessoa do plural. Se eu concordar com o elemento posterior, vós, que se encontra no plural, eu vou levar o verbo para a segunda pessoa do plural. Então, nós vamos ter aqui alguns de vós conseguirão uma vaga no concurso. Então, alguns de vós conseguirão uma vaga no concurso. Ou eu posso concordar também com vós. Então, eu vou falar alguns de vós conseguireis uma vaga no concurso. Então, conseguirão, terceira pessoa do plural, concordando com alguns. Conseguireis, segunda pessoa do plural, concordando com vós. Tá? Vamos lá. Próximo. Pronome de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Majestade, Sua Majestade, e assim por diante. Apareceu lá, vossa ou sua. O pronome, a concordância vai ser sempre na terceira pessoa. Se estiver no singular, terceira pessoa do singular. Se estiver no plural, terceira pessoa do plural. Então, eu tenho aqui, Vossa Majestade. Vossa Majestade está no singular. Então, eu vou falar, Vossa Majestade acordou, Vossa Majestade acordou, Vossa Majestade acordou doente. Então, acordou aqui, terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito Vossa Majestade. Passei para o plural, Vossas Majestades. Vou colocar aqui o verbo agora na terceira pessoa do plural. Vossas Majestades acordaram doentes. Então, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Sua Excelência, Sua Majestade. Sempre vou trabalhar com isso. Apareceu um pronome de tratamento, se ele estiver no singular, verbo no singular.
Se ele estiver no plural, verbo no plural, tá? Próximo caso. Vamos lá. A gente tem aqui. O verbo concorda com o numeral que acompanha expressões como mais de, menos de, cerca de e perto de. Então, eu tenho aqui. Vou colocar aqui outra folha. Então, nós temos aqui mais de um aluno. Eu tenho aqui um numeral singular. Então, mais de um aluno saiu, mais de um aluno saiu arrumado. Então, um singular saiu singular. Mais de duas meninas, mais de duas meninas saíram arrumadas. Estou concordando com duas. Duas é plural, então eu vou falar mais de duas meninas saíram arrumadas. Então, saíram arrumadas. Tá? Vamos lá. A expressão um, dois, que exige, no português contemporâneo, o verbo obrigatoriamente no plural. Por quê? Vamos lá. Quando eu digo assim, Manuel, quando eu digo assim, Manuel é um dos que mais reclamam, mas um dos que menos ajudam, o que acontece? Eu não estou dando ênfase ao Manuel. Eu estou dizendo que o Manuel é um dos que mais reclamam, mas está subentendido que outros também reclamam. Então, Manuel é um dos que mais reclamam. Ou seja, entre todos que reclamam, Manuel é o que mais reclama. Mas um dos que menos ajudam. Entre todos que ajudam, Manuel é o que menos ajuda, tá? Serei eu um dos que votarão na oposição. Ou seja, além de mim, outros votarão, porque sou um dos que não aceitam este estado de coisas. Então, observa que, além de mim, há outras pessoas, tá? Então, toma cuidado aí, que isso aí é interpretação. Próxima. Observe que a expressão de sentido contrário, nenhum dos que, ou nem um dos que, não aceita o verbo no singular. Nenhum dos que se elegeram é político experiente. Nenhum dos que me escreveram recebeu resposta. Em hipótese alguma, teremos: nenhum dos que se elegeu é político experiente. Nenhuma das que me escreveu recebeu resposta. Observação. Agora, aqui também é uma observação que trabalha um pouquinho com a lógica. Vamos lá. Quando a expressão um, dois, que vem entremeada de substantivos, o verbo pode, ficar no singular obrigatoriamente. O Tietê é um dos rios que atravessa o estado de São Paulo. O Tietê é um dos rios que atravessa o estado de São Paulo. Neste caso, o uso do singular é de rigor, porque o verbo se refere a um só ser e não a mais do que um. Dos rios paulistas, o Tietê é um que atravessa o estado de São Paulo. Aliás, o único.
já que não existe outro rio que o faça. Outro exemplo, o Sol é um dos astros que dá luz e calor à Terra. Então, o Sol é um dos astros que dá luz e calor à Terra. Também aqui só cabe o uso do singular, porque a referência verbal se faz a um só ser. Dos astros, o Sol é o único que dá luz e calor à Terra. Nenhum outro astro faz. Eduardo, a Lua. A Lua dá só luz, não dá calor. Tá? Então, quem dá luz e calor é o Sol. Tá? Letra B. Ir para o plural. Então, vamos lá. O Tietê é um dos rios paulistas que estão poluídos. Beleza. Além do rio Tietê, há outros rios que estão poluídos. Aí cabe o uso do plural, porque a referência verbal se faz a dois ou mais seres, e não apenas a um. Dos rios paulistas que estão te poluindo, o rio Tietê é um deles, não o único. O Sol é um dos astros que possuem luz própria. O Sol é um dos astros que possuem luz própria. Por quê? Além do Sol, né, sabemos que a Lua também possui luz própria. Então, vou colocar aqui. Ó. Há outros seres que possuem luz própria. Não é apenas o Sol. Daí o uso do verbo no plural. Continuando. Ele pode ficar no singular ou ir para o plural, dependendo do sentido que se queira dar à frase. Então, vamos lá. Luísa foi uma das palavras. Luísa foi uma das mulheres que mais me amou. Se eu digo aqui, se eu coloco aqui o amou, eu estou dando ênfase a Luísa. Se eu concordo com, se eu coloco aqui amaram, eu estou dando ênfase às outras mulheres. Então, Luísa foi uma das mulheres, aqui eu concordo, estou dando ênfase às outras mulheres. Tá? O verbo ficará no singular se das mulheres, Luísa foi uma das que mais me amou. Se, porém, das mulheres que mais me amaram, Luísa foi apenas uma, o verbo irá ao plural. Este é um caso, como se vê, opinativo. Depois, Ademir da Guia foi um dos maiores craques que existiu no Brasil. Quando eu coloco aqui existiu no singular, isso aqui está tendo um caráter pessoal, ou seja, eu estou dando ênfase a Ademir da Guia. Agora, eu poderia dizer também que Ademir da Guia foi um dos maiores craques que existiram no Brasil. Quando eu coloco existiram, eu não estou dando ênfase ao Ademir da Guia. Eu estou falando que, além de Ademir da Guia, existiram outros. Então, aqui a ênfase é diferente, tá? Então, muito cuidado com isso. Depois eu tenho aqui os verbos dar, bater e suar. Como é que eu faço essa concordância? Você vai concordar com o sujeito simples, tá? Então, você vai fazer a concordância com o sujeito da oração. Então, aqui você tem que tomar um pequeno cuidado. O relógio 2 horas. Então, aqui eu vou concordar com o meu sujeito. O sujeito está aqui. O relógio. O núcleo do sujeito é relógio.
Como o núcleo do sujeito está no singular, então eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar o relógio bateu 2 horas. Então, observa que o verbo está concordando com o núcleo. O sino, 3 horas. Está aí o sujeito. Núcleo do sujeito, sino. Então, eu vou falar o sino soou 3 horas. O sino soou 3 horas. Beleza. Cuidado. Na estrutura no relógio, 2 horas, no relógio não é o sujeito. No relógio é o adjunto adverbial de lugar. Cuidado. Olha aqui a presença da preposição. Essa preposição aí muda toda a estrutura. Agora, quem é o sujeito? O sujeito aqui são as horas dadas. Então, o sujeito aqui é 2 horas. Núcleo do sujeito, horas. O sujeito aqui tem o núcleo no plural, então eu vou falar no relógio, bateram 2 horas. Então, no relógio, bateram 2 horas. No sino, 3 horas. No sino, adjunto adverbial de lugar. Está preposicionado aqui, ó. Então, aqui eu vou falar o quê? No sino, soaram 3 horas. Então, muito cuidado. Soaram 3 horas. Então, quando eu tiver a presença da preposição, eu vou concordar com quem? Com as horas dadas. Então, 3 horas aqui é o meu sujeito. O núcleo do sujeito, horas. Sujeito no plural, verbo no plural. Tá? Não erre isso. Depois, sujeito composto. Se o sujeito estiver antes do verbo, não há o que discutir. Vou concordar com os seus núcleos. O verbo ficará no plural. Então, eu tenho aqui o professor de matemática e seu aluno. Aqui nós temos o nosso sujeito. Núcleo do sujeito, professor, aluno. Eu tenho 2 núcleos, sujeito composto. O verbo se encontra depois do sujeito. Então, eu vou falar o professor de matemática e seu aluno compareceram. Compareceram. Então, tá aí. O verbo está na terceira pessoa do plural, concordando com seus núcleos. A menina e todos os seus amigos, aqui é o sujeito. Núcleo do sujeito, menina e amigos. Lembrando que o núcleo sempre é o quê? Substantivo. Sujeito composto, sujeito está antes do verbo, vou colocar o verbo aqui no plural. Então, eu vou ter a menina e todos os seus amigos entraram. Então, tá aí. A menina e todos os seus amigos entraram. Tá aí. O verbo, a menina e todos os seus amigos entraram.
Aí. O sujeito está na frente do verbo, então só cabe aqui a concordância no plural. Agora, quando o sujeito estiver depois do verbo, eu posso ter aqui uma dupla concordância. Eu posso concordar com o elemento mais próximo ou com a totalidade. Então, eu tenho aqui o professor e o aluno à festa. Então, o sujeito está aqui, o professor e o aluno. Aqui nós temos os sujeitos. Núcleo do sujeito, professor, aluno. Os núcleos estão depois do verbo, então eu posso concordar com o elemento mais próximo. Posso dizer aqui, compareceu. Posso dizer aqui, compareceu o professor e o aluno à festa. Então, compareceu, vai concordar aqui com o elemento mais próximo. Ou eu posso colocar compareceram o professor e o aluno. Quando eu digo compareceram, eu estou concordando com a totalidade, com os dois elementos. Então, no singular, eu concordo com o elemento mais próximo. No plural, eu concordo com a totalidade. Então, eu tenho aqui a menina e seus amigos no restaurante. Então, está aqui o sujeito. A menina e seus amigos. Núcleo do sujeito. Menina e amigos. Então, eu tenho um sujeito composto. O sujeito está depois do verbo. Então, eu posso concordar com o elemento mais próximo. Posso dizer aqui, entrou. Posso dizer aqui, entrou. A menina e seus amigos. Como eu posso chegar aqui? Eu posso falar simplesmente entraram a menina e seus amigos. Quando eu digo entrou a menina e seus amigos, entrou concorda com o elemento mais próximo, a menina. Quando eu coloco entraram, concorda com os dois elementos, concorda com a totalidade, menina e amigos. Beleza? Vamos lá. Próximo. Isso aqui nós já estudamos lá na aula de pronomes, quando nós trabalhamos a concordância lá dos pronomes eu e tu. Então, o que acontece aqui? Como é que nós fazemos aqui essa concordância? Quando nós tivermos os pronomes do caso reto eu, tu e ele, você vai fazer a concordância da seguinte forma. Aparecendo o pronome de primeira pessoa do singular do caso reto eu, com qualquer outro pronome, o verbo vai ficar obrigatoriamente na primeira pessoa do plural. Você vai trabalhar com a ideia do pronome nós. Então, eu e ela. Então, nós temos aqui eu e ela. Nós temos aqui esses dois pronomes. Apareceu aqui a presença do pronome do caso reto eu. Obrigatoriamente, eu vou levar o verbo para a primeira pessoa do plural. Então, você vai ter aqui eu e ela
pretérito perfeito. Brinquei, brincaste, brincou, brincamos. Então, eu e ela brincamos pela rua. Então, brincamos aqui, ó, está na primeira pessoa do plural, devido à presença do pronome do caso reto, eu. Se eu não tiver a presença do pronome eu vou fazer a concordância tanto na segunda pessoa do plural, como na terceira pessoa do plural. Então, aqui eu tenho tu e ele. Tu e ele. Então, eu tenho aqui a presença de dois pronomes do caso reto. Não tenho a presença do pronome eu. Então, eu tenho aqui uma dupla concordância. Eu posso levar para a segunda pessoa do plural. Então, eu saí, tu saístes, ele saiu. Nós saímos, vós saístes. É isso? Eu, pretérito perfeito. Eu saí, tu saíste, ele saiu. Nós saímos, vós saístes, eles saíram. Então, aqui vai ficar saístes. Tá? E se eu concordar com eles? Né? Porque aqui eu posso levar para a segunda pessoa do plural, que é vós, ou para a terceira pessoa do plural, que é eles. Então, vai ficar tu e ele saíram. Então, eu tenho aí essa dupla, concordância. Então, tá aí. Saíram. Beleza. Concordando com tu e ele, eu posso levar para a segunda pessoa do plural, vós, ou posso levar para a terceira pessoa do plural, saíram. Tá? Então, aí essa dupla concordância. Aparecendo aí os pronomes no caso reto. Vamos lá, continuando. Falta pouco, cadê? Já estamos no caso 13. São quantos? Aqui, vamos até comentar aqui, até esse caso aqui do é muito, até a página 7. Depois, a gente encerra e aí vocês vão ficar com algumas questõezinhas para casa. Pouca coisa, 200 questões só. Então, vamos lá. Continuando aqui. Caso número 12 já foi. Vamos lá, número 13. Vamos lá, 13. O que ele diz aqui? O sujeito é um ou outro, nenhum, nem outro. Se você estiver trabalhando ideia de exclusão, obviamente, você vai ter que trabalhar com a terceira pessoa do singular. Um ou outro, o gol. Verbo marcar no futuro do pretérito, futuro do presente. Então, vai ficar um ou outro, marcará o gol. Então, trabalhando aí com ideia de exclusão, vai ficar aí no singular. Nenhum nem outro aluno, o exercício. Verbo fazer no futuro do pretérito. Nenhum nem outro, ninguém. Então, vou colocar aqui, ó, nenhum nem outro aluno fez o exercício. Então, fez aí. Terceira pessoa do singular. Depois, núcleo do sujeito ligado
por ou. Se tiver ideia de exclusão, verbo no singular. Vasco ou Flamengo, né? Um ou outro, Vasco ou Flamengo será campeão, né? Então vamos lá, Vasco ou Flamengo será campeão. Coloquei aqui ideia de exclusão, ou um ou outro. Sem ideia de exclusão, quando a conjunção ou não tiver ideia de exclusão, ela vai ter uma ideia de soma. Então, observa, Roma ou Viena, excelente cidade. Eu não estou excluindo uma da outra. Tanto Roma como Viena são excelentes cidades. Então, aqui eu vou trabalhar Roma ou Viena são excelentes cidades. Então, aqui eu não tive a ideia de exclusão. Tá? Vamos lá. Continuando aqui. Quando nós tivermos gradação de ideias, isso aí a gente vai cair numa figura de linguagem chamada gradação. O verbo é sempre no singular. Um prefeito, um governador, um presidente precisa de, no mínimo, 5 anos de mandato para realizar uma boa administração. Então, aqui, ó, um prefeito, um governador, um presidente precisa. Então, eu tive uma ideia de gradação. Observe, eu fui crescendo, ó. Prefeito, depois governador, depois presidente. Então, houve uma gradação, houve um crescimento. Tá? Depois, uma indignação, uma raiva profunda, um ódio mortal dominavam. Então, eu tenho aqui, ó, indignação, depois eu tenho raiva, depois eu tenho ódio. Então, ó, foi crescendo. Indignação, raiva, ódio dominavam. Tá? Depois, aposto resumitivo. Já trabalhamos isso na aula de sintaxe. Com aposto resumitivo ou recapitulativo, vai ficar no singular. Lógico, o aluno, o professor e o diretor, ninguém concordou comigo. Quem concordou comigo? Ninguém. Observa que o ninguém, além de sujeito, ele exerce a função sintática de aposto. Aposto resumitivo ou recapitulativo. Caso 16. Esses casos aí, graças a Deus, não são cobrados em prova, mas eu vou trabalhar com vocês. Então, ele fala o seguinte: sujeitos sinônimos ou tomados por sinônimos, verbo no singular. A alegria e a felicidade, então a gente sabe que alegria e felicidade ali são palavras que são sinônimos. Alegria, felicidade, né? Tem um aspecto semântico bem próximo. Então, vai trabalhar ali com o verbo no singular. Cuidado. A alegria e a felicidade faz bem ao coração. Com certeza. Vamos lá. Próximo. Caso 17. Isso aqui é um caso específico do Sacconi e do Segala. O que eles dizem? Fica tranquilo que a probabilidade disso cair na prova é zero. Mas vamos trabalhar. A gente não sabe qual é a banca, mas mesmo assim vamos dar uma ênfase. Então tá aqui, ó. O verbo concordará no plural se os infinitivos forem determinados pelo artigo ou exprimirem ideias opostas. Então, eu tenho aí, ó, entrar e sair, bastante. Então, o verbo concordará no plural se os infinitivos forem determinados pelo artigo.
Então, entrar e sair, eu não tenho determinante. Mas tem ideias opostas. Então, eu vou colocar aqui no plural. Entrar e sair cansam bastante. Então, vai ficar entrar e sair cansam bastante. Rir e chorar se em sua vida. Então, ele quer aqui pretérito imperfeito, verbo alternar. Rir e chorar são têm ideias o quê? Opostas. Então, eu vou colocar aqui no plural. Então, rir e chorar alternavam-se em sua vida. Beleza. Depois, rir e chorar. Rir e chorar, sinônimo. Então, rir e sinônimo, antônimo. Então, vai ficar aqui. Alternavam-se em sua vida rir e chorar. Então, aqui vai ficar alternavam-se. Alternavam-se em sua vida rir e chorar. Beleza. O andar e o nadar, bem a saúde. O que acontece aqui? Andar e nadar não são sinônimos, não são antônimos, nem são sinônimos. Mas o que acontece? São verbos no infinitivo que estão antecedidos por quem? Por determinantes. Por estarem antecedidos por determinantes, ele vai ter que ficar no plural. Então, você vai ter aqui o andar e o nadar fazem bem a vida. Então, o verbo aqui ficou no plural, por quê? Porque eles estão antecedidos por determinantes. Depois, número 20. Nós temos aqui haja vista. Né? Como é que é a concordância com essa estrutura? Vamos lá. Como é que é essa concordância aí? Eu tenho seguinte: nunca haja visto. Nunca haja visto, jamais. Nunca. Hipótese alguma. Eu posso ter o seguinte: haja vista os problemas, que haja vista é a mesma coisa que, por exemplo, tá? Eu posso ter hajam vista os problemas, que equivale a vejam, tenham vistas. Tá? Vou botar aqui, ó. Vejam-se. E eu posso ter também o quê? Haja vista aos problemas, que equivale olhe-se, atente-se para. Atente-se para. Então, o que acontece? Haja visto nunca. Pode ser haja vista, pode ser hajam vista e pode ser haja vista ao. Tá? Então, beleza. Mas não costuma aparecer muito em prova, não. Vamos agora o seguinte. Como é que é a concordância verbal em relação às locuções verbais? Já trabalhamos isso, não tem muito mistério. Trabalhamos isso em verbo. Então, o que acontece aqui? O verbo parecer, quando é auxiliar numa locução verbal, sofre flexão. Quando não forma locução verbal, é verbo intransitivo.
e, nesse caso, não varia. Então, apareceu o verbo parecer na locução verbal. Eu posso dizer, as crianças parecem gostar do filme, ou as crianças parecem gostarem do filme. Nunca flexionando os dois. Ou flexiono só o auxiliar, ou flexiono só o principal. Nunca os dois. Tá? Parecem brilhar os seus cabelos. Os seus cabelos parecem brilhar. Flexionou apenas o auxiliar. Depois, parecem brilharem os seus cabelos. Flexionou apenas o principal. Nunca flexiona-se os dois. Nunca. Tá? Depois, verbo ser e verbo parecer. Verbo ser, já comentei com vocês lá no início, ele indicando hora e indicando data. Tá? Já falei isso. Qualquer hora de 2 em diante, plural. Qualquer data de 2 em diante, plural. 2 garrafas de vinho são a parte que me cabe na aposta. Estou concordando com o núcleo, garrafas. Então, no plural. Cuidado, tá? Muito difícil também. A gente até fala isso já há anos. Não vai cair. Ele é forte, mas não é 2. Observa que o verbo está no singular. Ele é forte, mas não é 2. Por que está no singular o segundo verbo ali? Porque ele concorda com o sujeito. Ele. Está lá. Quando um dos elementos, sujeito ou predicado, for pessoa, o verbo ser concordará obrigatoriamente com ele. Então, aqui, ó, concordância facultativa. Juliana era as esperanças do time. O verbo concorda com o sujeito Juliana. Tá? As esperanças do time era Juliana. Então, ali, ó, as esperanças do time era Juliana, o verbo está concordando com Juliana, que é o predicativo. Tá? Então, muito cuidado com isso. Apareceu ali o verbo de ligação com a presença de um sujeito que faz referência a uma pessoa, eu posso concordar tanto com o sujeito como com o predicado. Havendo 2 substantivos comuns de números diferentes, o verbo ser concordará de preferência com aquele que estiver no plural. O mundo são estas ilusões. Tá? Preferencialmente, mas eu também poderia concordar no singular. Tá? Agora, muito cuidado com esse caso aqui. Ó. Esse caso aqui já caiu em prova. Quando o sujeito do verbo ser for os pronomes indefinidos tudo, ou os demonstrativos neutros isto, isso, aquilo, ou o pronome demonstrativo o, a concordância fará de preferência com o predicativo, de preferência, e não é obrigatório. Então, eu posso falar tudo são flores, isto são sintomas, aquilo eram lembranças. Os verbos estão concordando com os predicativos. Tudo são flores, isto são sintomas, aquilo eram lembranças. O que nos preocupava eram as atitudes. Porém, eu também posso fazer a concordância no singular. Não é obrigatório, é preferencialmente. Então, eu posso falar tudo é flores, como tudo são flores. E, para terminar por hoje, quando nós tivermos os elementos é muito, é pouco, é suficiente, denotando quantidade, distância ou peso, sempre no singular. 100 metros é muito, R$ 200 é pouco, 10 quilos é suficiente. Então, com isso aí, ó, a gente termina a parte teórica da concordância verbal.
que vocês vão fazer no aconchego do lar? No aconchego do lar, vocês vão fazer os exercícios estruturais. O primeiro exercício estrutural é o seguinte: eu dei aqui uma frase, e a frase possui um colchete com dois verbos. Você vai destacar aquele que faz a concordância correta. Deu ou deram 10 horas no relógio da sala. Então, o que acontece aqui? Vou fazer a primeira. 10 horas no relógio da sala. Então, aqui, ó, no relógio, é o adjunto adverbial de lugar. Então, eu vou concordar com quem? Quais horas? 10 horas. 10 é plural. Vou concordar com horas. Então, vai ficar deram 10 horas no relógio. Vocês vão fazer isso em todas as orações. Então, o primeiro exercício, nós temos aí quantas orações? Temos 50, vamos ver, temos 70, 71. Depois, o segundo exercício, a mesma coisa. Faça a concordância correta, destacando. Deixa eu botar aqui. Destacando o verbo correto. Então, tá aí. Você tem aí. Vamos lá. Você tem aí quantas frases? Tem mais quantas aí? 71 no primeiro exercício. No segundo aqui você tem 50, 71 na primeira. No segundo aqui você tem mais 60, 70. Tem aqui mais 78. 71 com 78 já tem 149 exercícios estruturais. E o exercício número 3, mais um aí. Faça a concordância correta, destacando o verbo correto. Então, você tem aí mais, cadê? 70, tem 149 com mais, vou ver aqui, com mais quantas? 149 com mais, cadê? Mais 41, 149, vamos ver mais quantas aqui. Mais 54, 149, 200 e 149, 199, 200. Então, ali tem 200 questões de exercício estrutural para corrigir semana que vem. Mais, quantas questões de concurso aqui? Temos mais, cadê? 6, 7. Deixa eu jogar aqui para o outro lado aqui, que estou faltando 7 questões de concurso, mais 9 questões. 9, 10, 11, 12. Ali já foram 200 questões de exercício estrutural. E aí, questão de concurso, temos 12, 13,
14, 13. Vou arrumar aqui, peraí. 12, 13, 14. 14, 15. 15, 15. 15, 16. 16. Vou jogar aqui para o outro lado para ficar já no esquema para a semana que vem, a gente vir arrebentando. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 28. 28 questões. Beleza, povo? Então, temos aí, ó, 228 questões para vocês fazerem. Durante a semana, 228 dividido por 7, dá para fazer aí umas 30 questões por dia, em média. Beleza? Beleza, Dudu. Dá para exercitar a mente. Dá. E aí, depois a gente vai fazer o quê? Depois a gente vai partir para concordância verbal. Mesmo esquema. 300. Depois regência, 300. Depois crase. E vai por aí. Pegar a prova, meter 10 questões, gabaritar as 10. Se for 20, faz 20. Se for 30, e assim por diante. Entendeu? É para cima. Isso aí. Valeu, gente. Então, boa semana para vocês aí. Para você também.